Buenas, buenas pessoal do meu coração. Mais um podcast, não, primeiro podcast, né? Hoje nós estamos aqui inaugurando um tempo novo, né, irmão? É isso mesmo. Vai ser uma noite Top. top. Quem está falando aqui é o pastor Fábio. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Igreja Renascer Blumenau. Chique, hein? Oh, lindo. E o nosso querido presbítero Cid, né? Exatamente. Se apresenta aí, varão. Coordenador de intercessão da Igreja Renascer em Cristo de Blumenau. Amém, glória a Deus. Aqui, quem vos fala é o pastor paraguaio, na bênção, né? Presbítero paulista, maravilha. Paraguai, polícia, na terra de alemão, Na terra de Alemão. né? Ó, então aqui é a primeira vez, né? Nós estamos fazendo hoje um podcast, a gente está inaugurando um novo tempo aqui na igreja, tá? E nosso intuito é fazer uma vez por mês isso, então fica esperto, tá? Você que vai nos acompanhar aí a partir de agora, já vem na agenda logo a nossa equipe de comunicação, né? Gloriosa Fran, ela vai passar os maiores detalhes e você pode participar com a gente, tá? A gente tem aqui o intuito de, aos poucos, né? Ir desmistificando algumas coisas, trazendo alguns assuntos polêmicos, tudo na luz aí da palavra, né? Daquilo que a gente também tem de bagagem, para te auxiliar nessa jornada aí que é essa caminhada com Deus, né? Ó, e você pode participar futuramente, eu vou te passar um WhatsApp aqui, que é da Fran, que é o 4799172236, tá? E ali você pode mandar como teste, né? Você pode acessar ele como teste. Mas futuramente, nós temos aí a ideia de fazer ao vivo também. Aí pode participar com perguntas, com testemunhos, tá? E o nosso objetivo aqui é apresentar, discutir, explicar o mundo espiritual, né? Porque é algo que, por falta de conhecimento, às vezes se torna algo meio místico, né? E as pessoas inventam muita coisa, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. E também falar sobre o espírito, né? Sobre as guerras espirituais, como tudo se desenrola, o que é, o que não é. Então fica esperto que tem muita coisa para a gente conversar e você vai se interessar com certeza, né, Varão? O que você acha? Amém, é isso mesmo. Tem muitas coisas, muitas pessoas não conseguem se achegar à igreja, a acessar o mundo espiritual ou tem medo. Né? Muitos têm medo de fantasma. Quem já não ouviu falar disso? Então, a partir do momento que se desmistifica isso, entende o mundo espiritual, você aprende a como se desenvolver neste meio, né? Aprende a se desenvolver tanto no mundo físico como no mundo espiritual, porque eles estão diretamente conectados. E aí também se aprende a não, assim, não quero citar aqui nomes, mas tem uns e outros aqui que a pessoa dá uma mexida na cabeça assim, o cara sai correndo, né? Não quero citar aqui nomes, mas tem gente que tem um noivo do capeta que eu vou te dizer, hein? É verdade, isso é testemunha. Tu tens medo do capeta, Varão? Eu não. É? Tem o poder vindo do Senhor já para expulsar esses demônios. Quando ele fala grosso assim, você não... Não. Não, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Lá no tratamento do Obreus foi tenso lá. Tem umas situações lá que, inclusive essa pessoa, que todo mundo que sabe quem é, que eu não posso falar, né? Ó, foi curado, Léo? Ele fugiu. Você mudou ela. Foi curado, sabe? Eu acho que ele... Acho que eu quero lembrar do negócio, né? Mas foi benção. Hoje, qual que é o tema hoje, meu querido presbítero? Então, são perguntas sobre o mundo espiritual. Introduzindo o mundo espiritual. Amém. Introdução ao mundo espiritual seria a nossa gloriosa... Introdução ao mundo espiritual. Introduzindo o mundo espiritual. Não vai rolar, né? Então, amém. Ó, querido presbítero, você que é o líder da intercessão, né? Você que é o mago dos... Antes tinha uma Constantina na igreja, né? Sim. E ela passou o cajado para você. Né? E se fosse para a gente falar hoje um pouco sobre essa questão, né, de percepção do mundo espiritual, o que você me diria? O que é o mundo espiritual para a gente, para os meros mortais, para os leigos que não tem essa elevação, né? Então. Não transcende essa... Sim. O mundo espiritual, ele foi criado e desde sempre existiu através do nosso poderoso Deus. Então, no princípio de tudo, foi gerado aquele sopro, né? Ao nosso querido o primeiro filho, que foi o Adão, e a partir daí começou o mundo nessa terra. Porém, antes mesmo de tudo isso existir, já houve uma situação no mundo espiritual onde Deus
ordenava aos seus anjos. Tudo que foi criado por Deus. Então existem todos são anjos no mundo espiritual, todos na esfera espiritual. E para o homem em si, foi criado uma situação um pouco diferente das dos anjos. O que nós chamamos de tricotomia. Eita glória. É maravilhoso, né? Tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Então, nós estamos conectados diretamente com Deus através do Espírito. Nós estamos interligados com Deus diretamente através do Espírito Santo, né? Da nossa alma, atingindo os nossos sentimentos, as nossas vontades, onde se manifestam os nossos desejos. E o Espírito Santo atua na nossa alma. E tem a nossa carne, que é o nosso corpo físico. Então nós temos aí uma luta tremenda entre corpo, alma e espírito. Na alma, ela sempre vai se inclinar ou para o corpo, ou para a carne, né, que nós chamamos, ou para o espírito. Quanto mais inclinado para a carne, mais nós estamos executando as coisas que são deste mundo, do mundo físico. E quanto mais nós nos inclinamos para o Espírito, mais nós temos uma conexão com Deus, que faz com que as coisas que aconteçam à nossa volta, tudo que ocorra à nossa volta, seja de acordo com a vontade dele. Então essa é a maior luta do ser humano. A luta é entre carne e espírito. Glórias. Então o mundo espiritual é um conflito eterno. Aliás, constante. Constante. Até o nosso último momento de vida, nós temos essa luta e nós temos que sempre vencer a carne. Esse é o objetivo, para que nós venhamos sempre a atingirmos o objetivo de atender às vontades de Deus para a nossa vida. Existe um plano, e esse plano ele é muito maior do que a vida de cada um no individual. É um plano completo. Então, presbítero. É um plano de salvação. Sidão no meu coração. Vou falar Sidão, né? Porque presbítero assim fica meio... O pessoal aí de casa às vezes não está sabendo. Presbítero se bem que cabe bem o termo presbítero, né? Porque na Bíblia, presbítero é ancião. Exatamente. Então, olhando aqui para a vossa pessoa... Eu sou jovem ainda, né? Um jovem de 52 anos. Jovem ainda. Mas então, o que diz no meu coração? É o seguinte. A gente já percebeu, né, Sidão, que é um tema complexo. Muito complexo. Ele é um tema, assim, abrangente. Né? Sim. Então, para quem é leigo, assim, né? Para quem que tá, às vezes, porque assim, hoje, qual que é a noção do mundo espiritual das pessoas? É vulto, você falou de carne, de espírito de anjo, mas o cara tá, assim, vendo cabelo, sabe? Porque assim, eu quando era mais novo, eu fui muito acionado por demônios, né? Hoje eu sei que são demônios, porque eu era ateu, né? Ateu não, é engraçado porque eu falava que era ateu, porque não Deus, né? Ateu, né? Mas eu buscava o satanismo, né? Eu tinha amigos satânicos, praticavam o satanismo, buscavam isso, né? Sim. E a minha primeira experiência com o mundo espiritual foi fazendo aquele negócio do copo, sabe? Sim. E aí tinha aquele negócio do copo lá, e esse cara eu depois fiquei sabendo, depois que eu me converti, eu entendi o buraco que eu estava me enfiando, né? Mas ele era meu amigo e ele começou a andar com uma galera de Blumenau. E esses caras faziam um negócio estranho e ele começou a me puxar para isso. E o que aconteceu? Eu estava numa mesa e aí a gente fez como fez lá, né? A gente pega uma folha, pega um copo e a gente era assim, ninguém queria enganar um ou outro. A gente estava buscando aquilo mesmo, assim, sabe? A gente estava num negócio, numa vibe assim. E aí quando a gente foi fazer o negócio do copo, cara, aquele negócio começou a funcionar. Sério, eu te juro. Funciona mesmo. Começou a funcionar. Funciona. E aí, mas no começo a gente estava meio cético, você sabe? A gente falava assim, se o demônio tá, a gente fala bem assim, se o demônio tá aqui, fala com a gente não sei o quê. Se Lúcifer tá aqui, se tem alguma coisa do mal, isso é do mal, né? E aquele negócio começou a funcionar. E a gente estava só com os dedinhos, assim, eu juro que estava um copo virado, e a gente só ficou com os dedinhos assim. E o copo começou a meio... Aí a gente já largou, a gente não brincou mais. E aí tinha um jogo de memória, sabe aquele jogo da memória que tu vira assim as peças? A gente espalhou na mesa, né? E a gente falou assim, se o diabo tá aqui, eu não vou errar nada. Eu falei isso. E o cara misturou. Aí eu comecei a virar as pecinhas. Chuta o que aconteceu. Tu acertou todas? Todas, sem errar. Todas e todos. Todas as peças.
Aí eu peguei de novo, virei todas as pecinhas. Aí misturamos. Aí eu já tava assim, eu tinha uns... Já bateu a adrenalina, né? Uns 13 anos, né? É. E o cara era um pouco mais velho, tinha uns 15, né, meu amigo? Aí meu amigo ficou olhando assim, ele misturou de novo. Aí vai de novo, eu falei, agora eu vou. Virei. Novamente? Não errei nenhuma, cara. E aí, falei assim, vamos fazer a prova, né? Agora você vai pegar e eu vou misturar. Eu misturei. Mas eu misturava e vira as costas, não sei o quê. Vai. Cara, ele não errou nenhuma peça, eu vivi isso. Poxa. Aí ficou com muito medo. A gente era criança, eu comecei a chorar. Muito sobrenatural. Eu tava sozinho naquela casa ali da rua Joinville ainda. E aí eu fui lá pra fora, naquele corredor lá de trás, e eu fiz o último teste. Eu falei, esse diabo daqui desliga essa luz. Tuf, desligou a luz. Meu Deus. Então assim, eu tive uma experiência com o mundo espiritual, sem igreja, sem Jesus, sem Bíblia, fuçando, brincando, criança. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa, assim, aí vem vulto, sabe aquela coisa de ficar paralisado no sono? Eu tive uma vez também que eu estava até na igreja isso. Sufocamento. Eu acordei e eu não consegui me mexer. E eu via um vulto assim, cara, eu não sei o que era. Parecia uma cobra, mas escura, eu não sei o que era. Mas era um negócio que estava em cima assim, no teto, e parecia que estava descendo. E eu fiquei tão desesperado que de repente eu dei um grito, minha mãe acho que não tá aqui, né? Ela vai lembrar. Que eu saí batendo tudo assim, porque de repente eu me lembrei, né? E aquele negócio estava acontecendo em mim. Mas eu dei um grito, cara. Que acho que até os vizinhos tudo... Pulei assim. Então, caramba, por que... Dito isso tudo aqui, né? Eu tenho outras coisas, depois a gente vai conversando. Sim, sim. Mas aonde que se encaixa na Bíblia, assim? Porque, né? Como é que a gente entende? Para quem lê, assim, é anjo, carne, Deus e tal. Mas aí, por que a pessoa tem acesso gratuitamente a essas coisas? Né? Lógico, a primeira vez estava buscando. Mas a outra vez estava dormindo. O que você acha, assim, no teu vasto... É que assim... Esses anos todos de conhecimento, que você me diz assim... O mundo espiritual... O que acontece? O que acontece é o seguinte. O mundo espiritual, ele está conectado com o mundo físico e ele se manifesta também através das pessoas. Existe realmente, é verdade, existe pessoas que são possuídas por espíritos, por demônios, né? Elas têm uma manifestação... Chega a ter situações de mudar até o tom de voz, a própria feição da pessoa se transforma, né? Já tive experiências de conversar com uma pessoa e ela está num estado demoníaco, e quando eu falava de Cristo e começava a manifestar o amor de Cristo sobre ela, o rosto dela mudava, era como se a pessoa tomasse o lugar dela no corpo. Eita. E aí, quando de repente, quando mandava ela profetizar alguma coisa, falar de Cristo ou proferir o nome de Cristo, vinha uma outra entidade, subia nela e o rosto dela mudava, transformava. Você via que não era a mesma pessoa que estava conversando. Sabe o que eu lembrei agora? Você está me contando aí? O Tergast. Não, eu lembrei esses dias, não falar quando pegou isso por ninguém, né? Mas esses tempos, olha essas minhas histórias. Teve uma vez que uma pessoa que caiu endemoniada assim. E aí o pessoal foi expulsado, né? Aí uma pessoa ficava em cima da outra pessoa e gritava assim, sai! Sai! Eu fiquei olhando assim, pensei, será que é o demônio... Era um demônio surdo, provavelmente. Não, mas o cara desesperado, sabe? A pessoa não sabe o que falou. Sim, é porque pode se manifestar com violência, né? Tem força sobrenatural. Então, o que acontece? Pessoas têm uma certa sensibilidade, né? Nossa ligação com Deus, nós manifestamos dons espirituais. Dentro desses dons espirituais, cada um tem uma sensibilidade para manifestar esses dons. Então tem pessoas que são afetadas, são usadas por Deus e tudo é manifestado através de sonhos, através de sentimentos. A revelação vem através de voz, ouve realmente a voz de Deus, a voz falando ao ouvido, a voz do Espírito Santo falando ao ouvido. Então tem várias formas de manifestação espiritual. O mundo espiritual ele tem uma ordem, né? A palavra fala, principalmente lá em Efésios 6, que a luta nossa não é contra a carne, não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo.
Então, esses dominadores são os que mais atuam no individual das pessoas. Tem pessoas que realmente são atormentadas em sonhos. Eles chamam as pessoas de cavalinhos, sabia disso? Sim, em algumas religiões é chamado mesmo de cavalos. Eles fazem consagrações. Tem gente que acha que é só porque já tem igreja que fala isso, né? Que o demônio fala do cavalinho, né? Mas a gente que conhece um pouco mais assim a fundo, né? Tem feitiçarias, né? Na feitiçaria, a entidade lá chama a pessoa de cavalo. De cavalo. Eu já vi pessoas incorporadas, já vi pessoas que recebendo espíritos, vários espíritos diferentes na mesma pessoa. Eu já vi pessoa tomando uma garrafa inteira de bebida alcoólica e quando terminou, ela estava sã. Eu conheci a pessoa profundamente, um amigo. Você conhece o como é que é? Velho Barreiro? Velho Barreiro, sim. Ela tomou na minha frente. Tava fazendo um negócio lá no estoque. Não preciso falar aqui o que a gente estava tentando fazer. E aí a pessoa virou, né, botou aquela capinha interessante, aquele chapéu legal. E no final eu pensei, agora ele derruba, né? Vai dar como alcoólico. Não, nem tranquilo. Nada. Tranquilaço. Acontece que essas manifestações, elas acontecem por vários motivos. E muitos deles as pessoas desconhecem. Uma pessoa, por exemplo, que já tem uma certa idade, buscou a igreja agora, e ela não entende por que ela ainda é atormentada por algumas coisas, por algumas situações. Ela tem uns sentimentos, ela sente medos, pavor, ela acorda no meio da noite gritando. Nós temos alguns relatos dessa forma. Mas quando você vai investigar a vida da pessoa, os seus parentes e tudo mais, você vê que essas pessoas no passado tiveram contato com consagrações a demônios. Com nomes diferentes, apresentados de uma forma sem abençoar a sua vida. Uma aliança. E ele cria, realmente, uma aliança com um demônio. Mas uma pessoa nunca foi lá exatamente, ela não se lembra de ter ido num determinado local e se colocado lá à disposição de um demônio ou de uma entidade. Porém, talvez os parentes dela tenham levado ela a um local específico e consagrado ela a um demônio. Assim como nós aqui na igreja, quando uma criança recém-nascida, nós trazemos até o altar para apresentarmos para a igreja, apresentarmos para Deus, né, consagrarmos ele a Deus, a criança ela sai dali já consagrada, já com a proteção do Senhor. Se for levado a um outro lugar e consagrado a um demônio, o efeito é o mesmo. Porque os seus pais são os seus tutores, o seu pai é o sacerdote. Então, a palavra fala que, né, em uma das passagens, que devemos honrar pai e mãe, né, um dos mandamentos, inclusive. Porém, esse pai ou essa mãe tem autoridade sobre o filho. Aí vem aquele ponto de que a pessoa é atormentada, ela não sabe nem por que foi, e aí quando ela participa de um encontro com Deus, por exemplo, ou ela participa de uma ministração de cura e libertação, ou até faz um curso de cura e libertação na igreja, ela volta no passado e ela consegue ter, às vezes, as informações que ligam ela a essas entidades. Entendi. E aí, através de uma oração, ela desliga isso no mundo espiritual. Já viu? Tem uns demônios fortes, né? Que não sei como é que faz para desligar eles. Diz o boleto, já ouviu falar? Esse do boleto aí... Atormenta, gente. Às vezes eu fico possuído por causa desses boletos. Você tem que ser muito mais forte do que eles, porque eles sempre vencem. Se você deixar ele passar, ele vence. E às vezes vem de família, sabe? Hereditário o negócio. Hereditário. A maldição hereditária é uma coisa interessante. Está muito ligada a costumes, né? Eu acho que é um negócio... mas entendo, é mais costume mesmo, é cultural, né? É cultural.
Tem pessoas que têm uma cultura de ser caloteiro, por exemplo. No Antigo Testamento, ladrão. Matar criança, sacrificar criança. Aí vai passando isso, costume. Sim, eles consagrar a criança. Tinha um espírito Pan, né? Chamado Pan, que vem o pânico, né? A palavra pânico vem desse espírito Pan. E eles jogavam em cima de uma cachoeira, eles consagravam seus filhos. Eu, em adoração a esse Deus, e para que eu receba algo desse Deus, eles arremessavam seus filhos em cima de uma cachoeira e, segundo eles, né, batendo lá na pedra e saindo sangue, etc, etc, horrível, terrível. Isso agradava os seus deuses. E as consagrações de sangue são feitas até hoje. Não é divulgado, mas nós sabemos que existem muitos trabalhos que são feitos com partes de corpo humano. Sim. Crânio. Lá em Porto Alegre, já ouviu falar? Eles colocam no fundamento dos prédios. Aqui o pessoal não fala muito. Eu tenho muitas empreiteiras grandes, né? Que para adquirir sucesso ou para ter a venda dos apartamentos, eles colocam cabeças de criança. Como é que era lá a história? Tem até a gente achava que era besteira, tá? Aí lá em Porto Alegre, a gente teve, saiu no jornal isso, tá? Aqui a gente não ouve nada. Lá no Zero Hora, né? Saía assim, quadrilha da Argentina, desmantelada, que roubava, sequestrava criança para sacrifício. Se eu não me engano, no litoral do Paraná teve um tempo em que encontraram vários indícios, né? Porque os corpos depois eles consomem, né? Mas é uma coisa terrível. Isso existe. Bruxaria existe. Feitiçaria existe. Ela pode pegar em você? Pode. Se você não estiver preparado, se você não estiver com a proteção do Senhor sobre a tua vida, você pode sim ser afetado por isso. O negócio é complexo, né? Por isso que o tema hoje é uma introdução, assim, né? A gente queria falar aqui um pouquinho, e, né, aqui está uma das perguntas, né, que tem aqui, é o seguinte: o que é o mundo espiritual e o que diz na Bíblia? Então a gente está trocando aqui ideia, né, Sidão? A gente viu que o negócio se for fazer aqui um negócio assim, né? Mas eu separei um versículo que eu acho que é muito interessante, que é assim, eu quero falar um pouco do cérebro humano, que é o natural, e o espiritual, né? Aí na Bíblia tem um versículo que lá em 2 Coríntios 2, 12:2, não vou ler aqui, depois você lê aí, quem quiser, mas fala assim, que Paulo, ele fala assim: eu não sei se no meu corpo, fala do corpo, né, o que aconteceu há 14 anos atrás. Ele fala: eu fui ao terceiro céu, ele foi para uma outra região, né, eu vou falar, e lá ele viu coisas inefáveis. Sim. Né? Para quem não sabe, inefável é que não dá nem para falar, né? Então ele viu coisas. E, logicamente, a gente vai falar mais sobre isso, mas a Bíblia deixa entender que são 7 seres, né? São 7, enfim. Então, o que é o mundo espiritual? Eu vou tentar aqui vamos trocar uma ideia. Assim, pegando toda a Bíblia e sintetizando assim, né? Vamos colocar assim. Não é um local, né? Não é um local, aqui pega a esquerda, a direita. Não, o mundo espiritual ele é uma dimensão, é uma outra dimensão. É uma outra dimensão. Então, para acessar o mundo espiritual, você tem que transcender o natural. Não é um negócio que você tem que... você não acessa isso pelas vias normais da vida, né? É uma outra dimensão, né? Eu falo muito assim, às vezes, como tem a ultravioleta, sim, sabe? Está num outro estágio, está num outro espectro da coisa, né? Então é uma outra dimensão, né? Então Paulo fala disso aqui, ele foi para uma outra dimensão, então o que é o cérebro nessa história toda? O que é o ser humano natural? O cérebro é a forma como a gente processa as coisas, né? Porque assim, se não fosse o meu cérebro processando o que o meu olho está vendo, que contato que eu teria com o mundo? Nada. Sim. Então o meu espírito está dentro eu tenho um espírito que está dentro do meu corpo, e o meu corpo é a ferramenta que o meu espírito tem para interagir com essa terra, com essa parte física, né? Então a dimensão da terra é o corpo, e a dimensão do espírito, a dimensão espiritual é do espírito, né? Só tentando explicar um pouquinho para quem está em casa e para quem está acompanhando. Qual é o melhor exemplo para mim? Depois você pode falar assim, trazendo para um filme, para um seriado, né? Para mim a melhor forma, tá? Quando eu vi esse seriado aqui, parece que eu estava
vendo assim uma explicação do que eu imagino que é muito espiritual, daquilo que eu já interagi nesses anos todos, que é o Stranger Things. Sabe aquele seriado que tem as crianças lá? Não assisti. Eu não vejo série. O Quem tem uma professor Grey? Stranger Things. Stephen Things. Stranger Things. Então, o Stranger Things. Things. Você entendeu? O inglês é top. Vai aparecer aqui na tela certo, aqui por aqui, tá? Então esse seriado, dá uma olhadinha lá, né? Porque eu mostra bem direitinho, né? Inclusive, eu poderia aqui entrar em outras religiões, mas eles falam o seguinte, assim como é em cima, é embaixo. Não sei se você já ouviu falar dessa... Tem uma religião bem famosa aí, né? Dos caras ricos, que eles pregam sobre isso. E tem muita coisa aí oculta, muito misticismo, que fala assim, que como é em cima, é embaixo. E o embaixo quer dominar o que tem em cima. Então, assim, você que quer ter uma ideia mais ou menos do que seria o mundo espiritual, é isso. Esse seriado, lógico, não é isso, né? Mas ele te dá uma cintura, sabe? Ele te dá uma faísca para você... deve ser mais ou menos assim. Então, é uma outra dimensão. As pessoas estão lá, mas não estão lá. A pessoa, logicamente que o seriado dá a entender assim, que você pode acessar aquela dimensão com o teu corpo, né? E não pede. Né? A Bíblia deixa claro, até Jesus falou um dia sobre isso, né? Que o cara está lá numa outra dimensão. Olha teu dedo aqui para... Existe um abismo ali no meio que não permite, né? Ele falou que não tem como acessar, né? A gente não tem como sair. Mas eu diria que assim, esse seriado ele mais ou menos demonstra, mais ou menos te explica o que é o mundo espiritual. É uma outra dimensão, é uma outra situação, é outras criaturas, é outro tipo de vida, mas que está tudo conectado. Está tudo interconectado. O que você acha disso tudo? Tem algum filme, algum seriado que algum dia te fez pensar, poxa, isso aí tem a ver com as coisas que eu prego, falo, ensino? Olha, um livro que eu vi e depois vi o filme, gostei mais do livro, é A Cabana. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse livro. A Cabana. Eu vi o filme e o livro eu não li. Eu tenho um livro, mas... O livro é fantástico. Inclusive foi a pastora Gina que me deu. Depois que eu tive um contato, que eu li esse livro, mudou até a minha forma de oração. Incrível. Mudou a minha intimidade com Deus, foi mudada, foi alterada. Eu achei fantástico, que ali mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, onde um personagem ele é transladado para o mundo espiritual e ele tem uma convivência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, o mundo, a forma que eu vejo do mundo, para mim, eu procuro buscar mais do que é fiel dentro da palavra ali mesmo. Que existem anjos e que existem demônios. E dentro deste mundo espiritual, ele se manifesta em uma outra dimensão, que também passa aqui, só que nós não vemos, porque a palavra diz que nós estamos rodeados, né, de anjos, e ao nosso derredor tem o inimigo, né? Tem o inimigo. Eu acho que eu tenho esse versículo aqui gravado em algum lugar. Do que é? Que o diabo está ao nosso derredor. João. 1 João? Aqui o nosso pastor Google, ele pode nos falar aqui rapidão. Oi? Eu acho que eu tinha separado até. Comi bola. Corta essa parte. 1 Pedro? Pedro 50. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ao derredor. Então, o entendimento nós estamos num local, ao nosso redor, anjos nos protegendo, porque isso fala em Salmos. Anjos, o Salmo 34. Anjos ao nosso redor e o inimigo ao nosso derredor. Então, dentro do mundo espiritual, se nós não tivermos a proteção do Senhor, automaticamente nós somos tragados por indução do inimigo sobre as nossas vidas, né? Por esses inimigos sendo atormentadores sobre nossas vidas. Então, no mundo espiritual, falando como para mim é uma tremenda... É organizado entre
principados, potestades, dominadores desse mundo, ok, mas é uma loucura. É uma loucura, porque Inefável. não dá para você colocar isso em uma ordem, porque o que era já foi, já se passou, o que vai ser já não tem presente, passado e futuro no mundo espiritual. Talvez no momento em que nós deixarmos esse mundo, que nós falecermos mesmo, morrermos, fecharmos nossos olhos, provavelmente a gente já vai, quando abrir novamente, já vai estar de frente do trono branco. Olha o que fala em Eclesiastes 3:11, ó. Olha que louco. Peraí. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio da eternidade, a pastora leu isso hoje. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aí ele fala aqui, né? Cadê o 12? Eita, não abriu aqui. Só deixa eu pegar aqui. Eclesiastes 3:11. Bora. Aí fala assim, ó. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Isso. E Deus fará renovar-se. É o 15, tá? Eclesiastes 3:15. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Também E já Deus foi. fará renovar-se o que se passou. Então, é uma loucura, né, mano? É uma loucura no mundo espiritual. Não tem um começo, meio e fim assim muito definido. Porque nós temos um livre-arbítrio, certo? Nós temos uma livre escolha. A cada decisão que você toma, você vai por um caminho. Quando você está no Espírito, ligado ao Espírito, fazendo a vontade de Deus, esse caminho te leva para um destino. Porém, se naquele momento você estiver na sua carne, estiver não estiver no teu espiritual, mas estiver no seu natural, e fizer ao contrário daquilo que Deus deseja para a tua vida, para o plano que Ele tem para a tua vida, para o chamado que você tem, você vai por um caminho diferente. E é o tempo todo uma via onde você tem uma bifurcação em todas as suas decisões durante um dia inteiro. Eu acho muito legal isso. Como eu estava falando, né? Por que as pessoas têm experiências, né? Mesmo sem Deus, mesmo sem noção nenhuma de mundo espiritual? E por que tem outros que não têm? Já me perguntaram isso. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu nunca tive nenhuma experiência. Inclusive, ela foi curadora esse final de semana, né? Então ela já teve a primeira experiência dela. Mas porque, como você falou, o mundo espiritual é organizado. Então os demônios, eles trabalham, né? Eu até poderia falar mais coisas, mas como é uma introdução, os demônios, eles se alimentam, né, de algumas coisas, né? Sim. Precisam de algumas coisas, de incredulidade, de medo, de desespero. Então, são várias coisas negativas e ruins que geram para eles força. De ira, ódio, né? Isso vai alimentando esses demônios. Tudo isso aí é um alimento, são pratos. Pratos, né? O maior prato de todos é a morte, né? A morte é o que eles realmente... Né? Enfim, mas a gente fala sobre isso. Inclusive, né, a cultura é muito disso aí, porque hoje o principado do Brasil não vou falar aqui porque, né, não vou ofender a fé de ninguém, mas é uma santona e grandona. E ela, como é que esses demônios ganham força? Com adoração. Então, no Brasil tem uma cultura de adoração a essa entidade. Então, ela é poderosa. Né? Então, o que dá força no mundo espiritual é a idolatria, enfim, são várias coisas que o diabo ele vai trabalhando nas pessoas. É uma permissividade. Isso gera força, né? Porque se você parar para analisar o seguinte, pega o planeta Terra hoje e tira todos os seres humanos da Terra. E você deixa demônio. O que eles vão fazer? Sim, não tem a fé. Se não tem ser humano para gerar o negócio ali, vai ficar vagando, né? Vai ficar demônio com demônio. Então o ser humano, ele é peça fundamental nesse negócio, né? Para eles terem alimento, para eles terem força, né? Para eles terem domínio, né? Então, no mundo espiritual em si, existe uma guerra, só que é uma guerra que já está ganha. Então, Satanás e seus demônios vão ser lançados ao final de um tempo que vai ser definido, que é definido somente por Deus. Nem o próprio Jesus, que está sentado ao lado do Deus Pai, não tem essa informação, nem do dia e nem da hora. E que esse demônio, que Satanás e seus demônios, vão para o lago de fogo. Isso é uma sentença certa. O bicho vai pegar. Não tem retorno disso, não tem uma forma de eles apelarem. É questão de tempo, né? É só uma questão de tempo. Porém,
Esse tempo se fala muito de que a vinda do Senhor Jesus, nós sabemos que está próxima, nós sabemos pelos sinais que vêm se apresentando, mas que, para isso, o Evangelho ele precisa ser pregado por toda essa terra. Todas essas terras precisam ser visitadas. Não que todo mundo precise ouvir a palavra, mas o Evangelho ele tem que chegar em todos os continentes, cidades, locais, onde tem seres humanos, para que ele seja pregado. Então, quando for feito isso, o Senhor vai mandar de volta o seu Filho, Jesus Cristo, para quê? Para levar os santos. Né? Para se encontrar com os santos, para buscar a igreja. E o que acontece? Se você, imagine, vamos colocar para uma situação prática. Imagine que você tem uma sentença contra você, para você ser preso. Né? Vai para uma cadeia, uma prisão perpétua. Só que você não tem como apelar contra isso, mas você tem, por exemplo, milhares de testemunhas que no momento em que elas receberem esse processo na mão delas e deporem contra você, você vai para a cadeia. Só que você também tem sobre a sua vida a liberdade de ir lá e atrapalhar essa informação na vida de cada pessoa. Então o que você faz? Você não vai conseguir a tua absolvição, mas você vai conseguir protelar, você vai conseguir empurrar isso cada vez mais distante para que demore cada vez mais até que esse dia aconteça, o dia da tua prisão. Então você vai conseguindo só embarrigar a situação, você vai atrapalhando a vida das pessoas, você tenta impedir que essa informação se desenvolva, né? No caso de Satanás, ele impede que a igreja chegue em determinadas regiões, porque enquanto não chegar e completar todas essas regiões, ele não vai ter o final, que é a sentença final. É guerra. Então ele só vai empurrar. Eu acho interessante que a gente está falando de coisas assim, tão complexas, né? E aí você vê como é que, às vezes você está pensando assim, né, tá falando de coisas lá da Índia, sei lá, da Coreia do Norte, né, que está faltando em Coreia do Norte, né? Difícil lá. São as regiões que tem mais perseguição no Oriente Médio, né? Sim. Mas você vê assim, né, Cidão, que você pode me falar assim, que dentro da própria casa, às vezes o cara, como eu falei, eu era criança ali, via algumas coisas, né? E a gente começa a entender que a gente tem uma conexão com esse, mesmo não querendo, a gente está mergulhado nesse negócio, né, do mundo espiritual. No mundo espiritual, vou falar, eu tinha uma ressalva, vou falar uma experiência minha pessoal. Eu tinha uma ressalva. Se eu não mexer com esse mundo espiritual, Você não acredita? obviamente, ele não vai me afetar. Eu posso dar um chute na galinha da encruzilhada daqui. Não vai dar nada. Eu não acredito. Assim, se eu não ficar muito de Jesus e nem ficar do inimigo, Tô de boa. eu acho um campo neutro. E não existe essa... Aí eu descobri que não existe essa neutralidade. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo. Ou você atende aos desejos de Deus, ou atende do inimigo. Aí eu pensei, e aí? Mas vou mexer nesse vespeiro, vamos dizer assim, né? Medo da retaliação. Aí eu pensei, cara, mas como que eu vou fazer? Eu não vou entrar no ministério de intercessão, porque ali eu vou estar o tempo todo cutucando, eu estou profetizando, eu estou ordenando a demônios que saiam de pessoas, eu estou ordenando que ações malignas sobre uma cidade, sobre um estado, sobre um país, sobre pessoas, eu estou diretamente profetizando e repreendendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, como embaixador de Cristo nessa terra. Posso ter alguns problemas. E aí veio o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Bem assim, olha, querido, independente se você tem autoridade ou não, se você vai fazer ou não fazer, o mundo espiritual, as guerras espirituais vão estar ali o tempo todo. Aí você escolhe se você quer ser treinado para a batalha ou quer ser aquele que vai ter que chamar alguém para te defender. Entendi.
Você vai ser elite ou sobe o meu reunião. Sim, pode ser, sai todo mundo. Pode ser todo mundo. O que nós vamos resolver? É tapa na cara, né? Tapa na cara do cão. Então, a situação para mim foi muito clara. Né? Eu não vou, já tinha apanhado bastante, eu falei, chega de apanhar, está na hora de bater. E aí mudou toda a situação. Eu falei, vou encarar. Eu entendi essas coisas também. Como eu falei, talvez o que me mexeu muito na minha infância com essas experiências é que eu não tinha noção do que era aquilo, né? Por que o diabo me deu aquela experiência? Não sei, alguma coisa ali estava acontecendo, né? Mas eu entendi assim, quando chegou a minha hora de ir para Jesus, eu era ateu, né? Não acreditava em Deus, eu achava a igreja papo de trouxa, né? De gente fraca de cabeça. Louvor também eu achava ridículo. Eu pensava, que música mais ridícula, né? Eu sempre gostei de heavy metal, e nem heavy metal, é underground, assim, não, uma música um pouco mais... Eu era do movimento punk. Pega o porco e enfia a faca. Sim. Entendeu? Esse era aquele barulhinho gostoso lá, eu ouvi 24 horas, né? Sim. E nada contra, tem bandas cristãs isso aí, né? Mas minha cabeça era tipo, Deus zero, se é dinheiro, né? Ainda teve uns escândalos na minha época lá, que bem famosos, né, na televisão, foi bem na minha época lá. Minha família estava se convertendo, só que eu tinha aquelas experiências na minha cabeça, né? E aquilo não me levou para mais perto de Deus. Pelo contrário, aquilo me deixou mais místico, né? Eu até, assim, era ateu para Deus, né? Mas aquilo me mexeu muito, né? Eu comecei a entender isso que você falou, assim, que para eu entender mais sobre aquilo, eu precisava de buscar uma referência. E tanto no mal como no bem tem referência, né? Que querem te ensinar, né? Claro. Lá fora tem os caras que mexem com isso mesmo, que não é por acaso, né? Como foi comigo, os caras que invocam. E tem também, em contrapartida, nós temos aqui a parte de Deus. O que você me diz, irmão? No mundo espiritual, a gente domina, a gente interage. Como é que eu sei mais sobre isso? Só eu tenho que fazer o quê para saber como que funciona? O que você acha na tua cabeça? Em primeiro lugar, tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus, para entender o que é. Porque você teve essa experiência e levou por um lado, ok? Olhou aquilo, te assustou de certa forma, e aí você já deixou meio de lado isso, né? Naquele momento, pelo que eu entendi, você deixou meio de lado. Mas ficou uma curiosidade. Ficou mais ou menos de lado. Depois a gente foi... O que eu vi? Por isso que eu não tenho tempo para falar tudo aqui, mas eu vi gente desligando luz de poste. Sim. Eu testemunhei coisa assim de mexer com gato. O cara fazia negócio com gato. Entendeu? O gato ficava lá, eu obedecia. Livro pegando fogo. Entendeu? Então, assim, umas coisas assim que... Mas, assim, luz não é um poste. A rua inteira. A rua inteira? Cara, não, Constantine. Eu acho que o diabo não era eu, tá vendo? Uhum. Eu tava vendo, mas tem um cara que disse que era o cara que fazia, que ordenava. E olha que interessante, e eu já estava aqui na igreja, e eu tinha um cara que era do meu discipulado, e ele tinha uma tatuagem de um feto de demônio nas costas. Ele era satânico. E ele falou assim pra mim, olha como é que negócio, isso é outros níveis, sabe? Que eu fui descobrindo já na igreja, né? Era um diácono. Ele falou assim, eu, na minha igreja lá do diabo, eu tinha a missão de me infiltrar nas igrejas. É a minha missão, ele falou. Ele era um cara supostamente mais bem afeiçoado, para não falar outra coisa, né? Uhum. Tinha os olhos verdes, assim, né? E ele estava no meu R12, né? A gente fazia a discipulado nas praças da... Como é que é? A Praça da Gaita Ering lá, né? Sim. Acho que é praça... Não. É Gaita Zeri. Né? Aquele negócio lá, né? Sim. E a gente estava lá e ele falou assim, eu me infiltrava nas igrejas e pegava as menininhas. Porque as menininhas são sempre as carentes. A gente chega lá, tá orando, pô, sou de Deus. Maravilha. E eu tirava da igreja, né? Fazia o que tem que fazer com elas e até tirá-las da igreja. Eu ia para outra igreja. Chuta que eu Meu Deus. E eu ouvindo assim, que legal, você está convertido. Ele trouxe essas caras de tarô lá, de esquemô, né, tudo. Umas cartas top, assim, antigas, sabe? Eu não imaginei que estava se convertendo, só fui para cima de moto, né, lá em Floripa, que a gente pegava, né? E mal sabia com o que estava lidando. Por isso que eu falo assim, complexo. Ele não é enganador. Não, complexo. Mas assim, ó, por que a pessoa... Pegou a menininha, tirou da igreja, vai as menininhas, né? Aí, ó, a Fran tá casada, né? Esperto aí com... Vou ficar ligado. Não precisa ser satanista, não. Tem uns caras que nem frequentam o tempo do Satanás. Assim. Mas sabe que tem mulher também, né?
Aham. Sabe que tem mulher que faz isso também, né? Ah, imagina, na época de Paulo tinha as devotas da Sim. Joana lá, né? Mas assim, ó, O evangelismo delas era o sexo, imagina. eu vou falar uma coisa. O evangelismo forte. Existe uma situação que é Filhas para a igreja. extremamente necessária. Por que você deve realmente buscar e entender esse mundo? Porque você precisa ter uma coisa chamada discernimento de espíritos. Como é que você sabe se um anjo, né? Porque tem pessoas que teve contato de ver um anjo, de ver, né? Ter visões, ter sonhos. Como é que você vai saber se isso vem da parte de Deus ou se vem da parte de Satanás? Né? Se aparecer um anjo aqui na nossa frente agora, como é que nós vamos discernir se ele é um anjo que vem de Deus, da parte de Deus ou de Satanás? E aí? Porque não fala na Bíblia que tem chifre, que tem um rabo que é vermelho, que tem dentes pontudos, que, entendeu? A asa é escura. Quem disse que um anjo tem asa negra, o outro tem asa branca? Não tem isso na Bíblia, não tem essa configuração. Que ele vem, inclusive Lúcifer. Doutor, sabe a resposta? Lúcifer. Como é que você sabe, irmão? Aham. Me explica. A única forma de você identificar se um anjo que apareceu um anjo, se ele é de Deus ou não, são pelas suas atitudes. E Se o anjo dá uma piscadinha, essas atitudes, se tiver em consonância com a palavra, é de Deus. Se ele se revelar e ele sair fora da palavra, ele não é de Deus. entendi. Ok? Então, quando fala lá, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Isso fala diretamente, se voltar 2 versículos, vai falar sobre o falso profeta, sobre falsos profetas. Falsos profetas são pessoas induzidas pelo demônio. Não importa se elas tiveram visão ou não, mas são demônios. É complexo, né? Complexo. E por isso que eu acho legal assim, ó. É uma coisa que acontece assim, sabe? Não sei se é sorte ou é magia. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo isso tudo. Quanto Sim. mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou. A minha mente parece que. Sabe o que eu acho legal da Bíblia? Que eu já fui assim de ler bastante, né? Lia bastante até. Mas o que aconteceu? Tem até um ditado que acho que é egípcio. Pô, faz muito tempo que eu vi esse ditado. Então é o seguinte, ó. Traduzindo para nós de hoje, né? Amém, tem que ler. Eu acho legal quem lê bastante também, tinha isso. Eu não li bastante, mas eu mudei algumas coisas. Que, tipo assim, o teu cérebro ele é um HD, né? Então cada vez que tu está colocando uma informação dentro dele, tu tem que estar se desfazendo de uma outra. Tu não tens uma coisa ilimitada ali, né? Sabe? Tu tá. Então até que tu vê pessoas às vezes falando, que não é a pessoa falando, ela é o escritor falando. Tem tanta gente que eu tô querendo falar? A pessoa ela tá subscrevendo a mente dela com o que o outro tá falando, né? E a gente precisa ter a nossa identidade, né? Eu tô lendo um livro e tô debatendo com o escritor, não tô aceitando aquilo. Só que a Bíblia é diferente. A Bíblia, eu pelo menos quando vou ler, eu tô debatendo com o escritor. Tem livro que eu não concordo. Eu li um livro Teve um livro que eu li uma vez que eu não concordei assim com nada, assim, nem acabei de ler. Que era, meu Deus, qual que era o livro? Até era cristão, assim, sabe? Mas eu fiquei, isso aqui não tem nada a ver, né? Mas por quê? Porque eu não estou lendo aquilo para, simplesmente, só porque está numa folha, alguém escreveu, é melhor do que eu. Não. Não dá para aceitar tudo, né? Só que a Bíblia é diferente, cara. A Bíblia é um negócio que tu vai lendo e é tão esquisito o que está escrito lá que tu não consegue nem... Ou tu quer ou tu não crê, entendeu? Sim. Não é concordar ou não concordar. Pegar Jeremias lá, fica louco, né? O Jesus mesmo ali, né? Mas quando você começa a entender, a acreditar na Bíblia, é como se fosse que tem uma plasticidade no teu cérebro que a tua mente vai abrindo entendimento, sabe? Sim. Eu vejo muito isso aí, assim, para discernir essas coisas que você falou, precisa conhecer a palavra, né? Você precisa estar lendo a Bíblia, você precisa estar acreditando, não é só lendo, né? Acreditando, né? Sim, é o meditar, é o buscar com profundidade, é o ouvir ir além daquilo que está escrito, ter a confirmação no teu próprio espírito, através do Espírito Santo. As respostas estão dentro de vós. Estão dentro de vós. O reino está dentro de vós. Quando eu entendi esse paralelo entre reino e palavra, que Jesus Cristo falou, entendi. E tem coisas que você não entende num determinado momento da tua vida, e essa resposta às vezes demora muito tempo.
Eu recebi uma resposta Sabe que- essa semana de algo que aconteceu comigo há mais ou menos uns 35 anos atrás. Eita, você tinha cabelo ainda. Aí, muito. Eu acordei, Falta 3 minutos para dar 10 minutos, tá? fui para escovar os meus dentes e Deus falou comigo. Uma vez, isso tem a ver muito, é pertinente realmente a esse podcast, que tinha situações familiares onde haviam consagrações a santos, né, a entidades, por parte de parente meu. Diretamente da minha mãe mandava isso. E ela me mandou levar uma garrafa de champanhe para uma entidade. Eu discuti, gritei, xinguei, mas era minha mãe que estava mandando e eu fui a contragosto fazer isso. E eu saí da escada da minha casa e 3 casas para frente era a residência onde morava uma pessoa que Mexi com essas coisas. administrava essa entidade. Quando eu fui levar até lá, na hora que eu fui subir na escada, a garrafa que estava na minha mão, a garrafa de champanhe, ela estourou. Estourou. E veio de todo o caco de vidro que pegou na minha cara, no meu rosto todinho, apenas um me feriu. Um somente. E foi no formato de um Y. E ficou na minha mente assim, de todos esses cacos de vidro, somente um me feriu. E saiu um sangue, né? Assim mesmo, eu tirei o caco de vidro e ficou no formato de um Y. E eu pensei, poxa, por que não bateu de ponta? E isso ficou intrigado na minha cabeça. E quando eu acordei pela manhã, que eu fui para o banheiro, que eu fui para escovar os dentes, o Espírito Santo falou dentro de mim, me fez lembrar daquela situação, do nada, me fez lembrar, e eu falei assim, ué, mas e o que é? A letra é Y, Geração Y. Yeshua. Ah. Eu te marquei naquele dia para que você nunca mais tivesse contato com consagrações a demônios. Entendi. Então, naquela época, na minha juventude, eu entendi no espírito que eu já fui marcado naquela época Ó. para o dia de hoje. É o Yeshua. E se eu fosse você explicar isso, Não queria saber. Ia sempre ficar aquilo voltando na minha mente. Mas por quê? Mas eu lembro. Às vezes eu cheguei algumas vezes procurar, né? Falar, mas ficou a marca, sei lá, não sei. Por que isso me intriga ainda? E veio a resposta. Né? Yahvé. Loucura, né? Eu gostaria, se tivesse mais tempo, ou se tiver alguma coisa, eu gostaria de tecer comentários sobre pessoas que consultam espíritos. Se tiver tempo para fazer uma coisa, eu gostaria de passar uma visão. Um adendo? Uma visão sobre isso, para que as pessoas olhem isso, pensem, e podem mandar naquele WhatsApp ali, o 47 999 17 22 36. Pode mandar uma pix, quer dizer. Para saber, para falar o que realmente a pessoa entende com isso, se isso procede na forma dela pensar ou não. Posso dar uma aquecida no assunto de 5 minutos? Uma vez eu estava olhando para uma pessoa que ela era da África. E o pai dela era voodoo, magia pesada. Pesada, né? Só que ela veio para o Brasil para fazer faculdade, uma coisa assim, ela era bem nova. Eu não me lembro da história, isso faz uns 10 anos, já era passando na rua Bahia. E ela chegou e ela tinha um amuleto, um talismã, uma coisa assim, que o pai fez. Patuá. Assim, mas é que não é dessa religião, não é dessa, né? Não é daqui, é africano, mas é uma outra. Sim. Só que eu estou só te falando assim que o pessoal, eles consultavam espíritos, né? E aí, só que ela não queria mais isso. Ela vinha para cá, ela meio que veio fugida porque o contexto cultural deles, ela era meio que escrava, só que o pai mandou para estudar, e é uma região da África que fala português, é uma coisa assim. Tá, ela estava aqui na FURG e tal, e ela um dia entrou na igreja, ela disse que ela passava de carro, né, ali pela rua Bahia, e alguma coisa chamava ela para nossa igreja ali, alguma coisa chamava ela, alguma coisa, ela foi. Um dia ela entrou assim meio aleatoriamente, acho que até estava no final do culto já, aí eu comecei a falar com ela,
E ela aceitou a oração, né? Ela me explicou os B.O.s, pô, morar, né? E quando eu comecei a pegar, assim, na mão dela, cara, ela começou a se contorcer, ela conseguiu. Daí eu falei, não, tá amarrado, senão vai manifestar aqui, vamos orar. E eu comecei a orar, e aí ela queria tirar as mãos, assim. E a pessoa estava falando comigo, ela queria tirar as mãos, tá queimando, ela falava. Eu falei, eu pensei, opa, né, o que tá acontecendo, né? Que eu enchi de óleo, assim, minha mão, né? E eu peguei na mão dela pra orar, e ela tirava assim, eu falei, não, aguenta firme. Não, tá muito quente, tá quente, você não tá sentindo? Ela falou, não, tá tudo certo. Vamos orar. Foi um negócio, uma experiência muito louca. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a orar eu peguei, vamos quebrar esse negócio aqui. Quem te deu isso aí? Meu pai. Quando eu comecei a quebrar um negócio, tocou o celular dela. E aí quem era? O pai dela. E falando assim, para agora o que você está fazendo aí. E sai desse lugar. E ela pegou e saiu. Conexão total. Isso que fuso horário é outro. Sim, outro fuso horário, tudo, não importa. O cara falou assim, os espíritos me falaram, o que está acontecendo aí, você está perdendo não sei o que, não sei o que. Mas você vai perder a herança, não vou mais te deixar, não sei o que. Ele me achou, eu vou mandar alguém aí para te pegar, não sei o que. Ela saiu desesperada, ela estava pálida, assim, quando ela desligou o telefone. Ela falou, meu pai acabou de me ligar. Sim. E disse que os espíritos denunciaram lá o que a gente está fazendo aqui. E eu não peço, mas fica aqui, desculpa, eu nunca mais ouvi essa... Cadê a pastora? Eu nunca mais ouvi ela. Então, assim, irmãos, a gente não sabe realmente... O diabo, ele mantém tudo no off. Sim. Porque se o povo ficar sabendo realmente o que está acontecendo, cara... Uma aliança no mundo espiritual... Só para uma serraça, Sim. Uma aliança no mundo espiritual, ela tem muito valor, né? E ela, quando ela é quebrada, ela realmente desliga de toda uma herança que existe daquilo que foi acordado naquela aliança. Então, o que eu quero fazer uma observação é o seguinte: se a palavra de Deus diz que ao nosso redor tem anjos e que ao nosso derredor tem demônios, e se ele fala também sobre principados, potestades, dominadores e hostes celestiais, que são aqueles atormentadores que falam no seu ouvido, te dão comandos para que você faça coisas em favor do inimigo. Significa que neste ambiente, né, podemos entender então que neste ambiente existe anjos e também existem demônios. O que nós falamos aqui agora está sendo ouvido somente por nós? Está sendo bloqueado os ouvidos de anjos e demônios? De todos os anjos, né? Tanto os do bem como do mal? Obviamente que não. Então, se eu chegar aqui para o pastor Fábio e falar para ele, pastor Fábio, eu vou falar uma coisa só entre eu e você. Saiam todos daqui, eu vou falar uma coisa só entre eu e você. Olha, pastor Fábio, aconteceu isso, e eu estou te contando esse segredo que eu nunca contei para ninguém. Pastor Fábio vai falar, poxa, é um segredo só nosso. Chega um dia, eu venho a falecer. Alguém vem para o pastor Fábio e diz assim, ó, eu estou vendo agora o presbítero Sidney aqui do teu lado falando isso. Pastor Fábio, o que ele vai achar? O que ele pode achar? Meu Deus, é o próprio Sidney falando. Se mandar escrever, a minha assinatura, ela é pública. Eu escrevi ela aqui, anjos e demônios estão vendo essa assinatura. Se essa pessoa vier e assinar igualzinho, vai falar, não, é o próprio Sidney que está aqui. Deve estar aqui do meu lado. Querido? E aí? Sabia que eu já fiz parte desse movimento, né? Então, amado. Falavam pra mim que eu era anjo de luz. Anjo de luz. Que eu sou, é a minha última luz na terra. Não tem na Bíblia, né? Mas é. Fala que é a minha última. Eu não vou dar, assim, porque bem, né? Mas diz que era a minha última passagem por quê? Meu Deus, né? Eu vim pra fazer o bem pras pessoas. Aí vai encaixando as coisas. Então, queridos, como é que vocês entendem essa situação? O que alguém falar para você, você vai acreditar em tudo que te falarem? Ou você vai preferir seguir o que fala na palavra? Em primeiro lugar, necromancia, que é consultar mortos, nunca faça isso. Não tenha esse contato com esse tipo de mundo espiritual.
Beleza? Então fica esperto aí. Próximo podcast já tem perguntinha aqui. O que você acha sobre isso? Esse é o Dá no comentário, diz o que você acha, se você concorda ou não concorda. Esse é o pilotão. Foi o pilotão, foi o nosso teste, Um prazer. test drive. Dia de primícias, Foi top. primícia Foi de top, velho. podcast. Foi top com isso. De podcast, Topcast. Topcast, ficou meu nome, hein? Então fica esperto aí, não sei direito como é que as coisas vão se acontecer, se desenrolar, né? Mas fica esperto, fica antenado aí que logo logo a gente vem com mais novidades aí. Nós vamos melhorar. E Bruxando, estamos aí. Culto todos os dias, Igreja Renascer em Cristo, vem renascer. Adeus!